Bem-vindos ao canal Variedades de Tudo um Pouco. Agora eu vou falar de um negócio legal que é este filme aqui, Antes de Partir, com Jack Nixon e Morgan Freeman, né? Esse filme aqui, ele é muito bom. É um filme muito bom para refletir sobre a vida, né? As escolhas. E é interessante porque o Jack Nixon, o personagem dele, é um dono de rede de hospitais, né? No setor privado, né? Do setor privado. Ele é dono de uma rede de hospitais e ele está brigando com os agentes de saúde para manter dois pacientes em cada quarto, né? Em cada leito, porque ele está agindo ali de acordo com as regras do Estado e ele precisa ter retorno financeiro. Então ele exige que tenha dois pacientes em cada quarto para que ele tenha retorno financeiro, porque custa muito caro, né? Manter o setor privado de saúde, manter os hospitais. Por quê? Porque quando é privado, o paciente tem que pagar por cada utensílio usado, pagar por cada alfinete, por cada agulha, por cada seringa, por cada medicamento usado, por cada oxigênio usado, por tudo ali que é usado ali no hospital, tudo, sabe? As gases, as tesouras, tudo que existe ali para operação, tudo o paciente tem que pagar por ser um setor privado de saúde. E isso custa muito caro, entendeu? E é por isso que ele exige que tenha dois pacientes em cada quarto para ele conseguir o retorno financeiro e manter a rede de hospitais dele funcionando. Então tá tendo até uma briga na justiça, aí ele já nervoso, ele arrota grosso, eu sou dono dos hospitais, coisa e tal, quanto é que vocês querem? Fala aí o valor, tô aqui com o cheque aqui, pronto, pra você já deixar desse jeito. Nervoso, teimoso, porque ele quer deixar daquele jeito, senão ele vai ter mais prejuízo. Se for colocar um paciente só por cada quarto, entendeu? Ele vai ter muito prejuízo. E como ele comprou esses hospitais do setor público de saúde, ele está sendo atormentado com isso, porque privatizou e caro ficou. E só quem tem condições que pode pagar para ser atendido. Entendeu? E ele está sendo atormentado pelos agentes de saúde, que sabe que no setor público de saúde tem mais benefício, né? Tem mais recurso, porque por ser público e é o governo que imprime o dinheiro, o governo banca todos os gastos na rede de saúde pública, todos os gastos. As agulhas, a seringa, as gases, os médicos, as enfermeiras, tudo ali, né? Todos os recursos ali é o governo que paga porque ele imprime o dinheiro. Então, não falta recurso para o setor de saúde público. Então, o Jack Nixon está nervoso porque privatizou e o serviço ficou a desejar. Ficou inferior a que os americanos estavam acostumados ali com o setor público de saúde. E ele não pode fazer nada, porque se ele bambear, ele fica na miséria, ele não pode bancar do próprio bolso, ele precisa que os pacientes paguem por tudo que é usado ali. Então, ele nervoso, sem querer perder a causa, ele já fala na cara, quanto é que vocês querem que eu já pague aqui, que eu sou rico, e pronto, já desça desse jeito mesmo, coisa e tal, e meio que ganha aquela briga ali. Só que nessa situação, ele descobre ali mesmo brigando com os caras, né? Ele descobre que ele tá com câncer quando ele tosse lá e sai sangue. Ele descobre que tá com câncer, que o negócio é sério. Aí ele tem que ser internado. Ele é internado no próprio hospital dele, construído ali, administrado pela fortuna dele. Aí vocês vão passar morgue rico, é engraçado essa cena, por quê? Porque é ali que ele já começa a colher de imediato o que ele plantou, entendeu? Ali no hospital ele já tem que ficar no conto lá dividido com outro paciente, que é o Morgan Freeman. Sorte dele, né? O Morgan Freeman, foi muita sorte dele. Que é bem equilibrado. Nesse caso ele deu foi muita sorte, na verdade, entendeu? E ele todo nervoso, ele chega lá todo bravo e cai da cama, ele dá um trabalho lá pra caramba, você ri com ele, com a teimosia dele de querer fazer tudo ali, de querer mandar em tudo, né? Querer as coisas só do jeito dele, só piorando. Quanto mais ele tema as coisas ficar do jeito dele, mais difícil fica pra ele, entendeu? Então você ri dessa situação da colheita rápida, você presta atenção, ele tá tendo a colheita rápida de cada ação dele, que ele tá todo desastrado, mesmo sendo muito rico, querendo comandar tudo. E é ali que os dois acabam fazendo uma amizade muito bonita. Esse filme fica bonito por causa disso, que tem uma amizade da hora ali que acontece ali, porque os dois não tem muito o que fazer, tem que interagir um com o outro. E o Morgan Freeman, o personagem dele é um personagem religioso, né? Que crê em Deus, que acredita na vida eterna, e é mais equilibrado, mais tranquilo, mais zen, mesmo estando numa situação muito difícil. E o Jack Nixon, o personagem dele, já é um personagem mais cético, acredita que morreu, acabou, quer estar no controle de tudo, né? Então, é um aprendendo com o outro. Só que você vai ver que legal que o personagem do Morgan Freeman, ele tá fazendo uma cartinha de coisas que ele gostaria de realizar antes de morrer, entendeu? E aí o personagem do Jack Nixon vê essa carta, dá risada dele, acaba achando interessante e resolve acrescentar mais algumas aventuras. E pronto, os dois se unem pra viver essa aventura. Essas últimas coisas que gostaria de fazer. E o filme fica lindo por causa disso, entendeu? Mostrando que é fácil de entender o Morgan Freeman naquela questão ali. Não tem medo de morrer, né? Vai parar de viver por medo de morrer. Já está ali com a sentença dada. Tanto que pergunta pro médico lá e tem tanto lá de tempo que vai viver. Ele já tá com a sentença ali, né? De morte mesmo. Então ele quer aproveitar a vida. Ele não quer deixar de aproveitar a vida por medo de morrer. De viver os prazeres por medo de morrer. Então os dois se juntam e vivem uma aventura maravilhosa, entendeu? Realiza feitos grandiosos, coisa e tal. Os dois têm umas brigas. O Morgan Freeman sempre puxa a orelha dele pra ele realizar os sonhos dele também, que envolve até reatar com uma mulher linda pra caramba, que ele é apaixonado, mas ele turrão, durão, quer dar o braço a torcer, que ele precisa dela. Sabe por quê? Porque ele fala, que nada, reis, conversa comigo, rainhas, os pessoal mais poderosos do mundo vieram me consultar. Eu não aceito isso. Tipo, ele achando ruim da esposa dele tá fazendo doce, entre aspas, né? De tá fazendo exigência pra ele ficar com ela, porque ele acha ruim ela ter essa audácia. Afinal de contas, pessoas importantes precisam dele. Quem é essa mulher pra me diminuir? Ela não é ninguém. Eu não aceito ela querer que eu me arraste aos pés dela. Se o mundo se arrasta aos meus pés, né? É basicamente isso. Mas o Morgan Freeman, por escutar isso, peleja com ele, coisa e tal. E aí, infelizmente, o personagem do Morgan Freeman acaba falecendo antes dele reatar com essa moça, mas fizeram bastante coisa bacana. E aí, na carta lá, tem sobrando essas duas questões lá, né? Que é ele beijar a moça mais linda do mundo, que é essa que ele precisa reatar, que é a coisa mais da hora, aliás, é uma mulher muito bonita também. E depois lá, conhecer um monte mais alto do mundo, um negócio tipo Everest, sabe? E que era o desejo do personagem do Morgan Freeman, que ele ficou essas duas coisinhas pra ele cumprir, passando uma mensagem muito boa o filme, né? Então sobrou pro personagem Jack Nixon cumprir essas duas questões, né? Acabou que se deu bem com isso, de poder reatar com aquela mulher linda, dar um beijo nela. E tem a questão da montanha. A montanha mostrou que ele cumpriu a ver o monte mais alto. Mas no texto singelo, no texto poético do personagem do Morgan Freeman, porque a narração está sendo pelo dublador do Morgan Freeman, no texto poético da carta, contando a história, né, dos dois, você percebe no final da carta que teve ali uma eutanásia, né? Que o próprio empresário pagou para ele ser morto, né? Teve ali uma situação que você percebe na, entre linhas. Por quê? Porque a carta fala
que ele subiu um monte mais alto, né? E ficou de peito aberto, de olhos fechados e de peito aberto, né? E deixou lá as coisinhas de café lá e a cartinha lá, e foi enterrado ali no monte, o que é ilegal, né? Aí você vai ver que nesse texto você percebe o que aconteceu. É o seguinte, peito aberto é porque ele levou um tiro no peito. E por que ele pediu pra morrer assim? Porque ele pagou o advogado dele, né? Pra dar um tiro no peito dele, pra ele não sofrer aquela dor da morte. Então você nota que o advogado cumpriu uma ordem dele, que você vê que o advogado faz tudo com muito carinho. Além dele ter sido enterrado ali no monte, o advogado pegou as duas coisinhas de café que gostava muito, um café que eu acho que era fezes de um bicho lá, que muita gente conhece essa história aí, que as duas vasinhas de café do mais caro, não colocou lá no topo do monte, lá no negocinho lá deles, lá deixou essas duas latinhas de café, e no meio da latinha colocou a cartinha que o Morgan Freeman, o Jack Nicholson escreveu, o personagem deles, né? Então você percebe que tem um carinho ali pra colocar a cartinha ali, o negócio de café, você percebe que o advogado, ele não fez ali um crime, ele não cometeu um crime pra ficar com fortuna nenhuma, ele apenas atendeu uma ordem do empresário para realizar esse feito, para ele não sofrer na hora de morrer, o que foi uma escolha ruim de novo, mostrando que o autoritarismo dele e a arrogância e a prepotência dele é que mais prejudicava ele, porque esse finalzinho, ele acabou sofrendo por estupidez. Por quê? Porque ele só ficou mais equilibrado quando ele conheceu o amigo dele, o Morgan Freeman. Mas sem o amigo dele para puxar a orelha dele, pôr os pés dele no chão, ele fazia escolhas erradas. E nessa dele pedir o advogado atirar no peito dele, para ele não ter que sofrer a dor da morte, ele cometeu um erro grave, porque segundo o Fred Krueger, né, aqui é da Hora do Pesadelo, que é filme de terror, segundo o Fred Krueger, quando os órgãos morrem, o cérebro fica funcionando durante 7 minutos. Então lembra que o Fred Krueger chegou no cara assim, que depois que o cara morreu, que os órgãos foi, que o Fred Krueger matou ele, né? E ficou só no mundo do pesadelo. Aí o Fred Krueger falou pra ele, agora você tem mais 7 minutos de vida e eu posso fazer o que quiser com você. Vai ser o seu maior pesadelo porque você vai ter 7 minutos de tortura. Porque mesmo que seus órgãos morreu, o seu cérebro vai levar 7 minutos para desfalecer, para morrer. E durante esses 7 minutos vai ser uma eternidade para você. Então, se isso for verdade, vocês que entendem de ciência, que procurem essa informação de medicina, vê com os médicos se isso é verdade. Se depois que o coração morre, se o cérebro permanece vivo durante o tempo. Porque se permanece vivo durante o tempo, ele sofreu ainda mais durante esse suposto 7 minutos do cérebro funcionando, porque é o cérebro que registra toda a dor do corpo, né, das terminações nervosas. Então ele ficou ali com 7 minutos de dor daquele balaço no peito, mostrando que decisões intempestivas para tirar a própria vida é uma burrice. Por mais que você possa sofrer um tormento, não faça isso. Deixa acontecer naturalmente, por mais que seja doloroso, porque tudo é da vontade do Pai. Procure apenas pedir, né, em oração, Pai, se for da sua vontade, que me cure, que eu sare rápido. Mas se for da sua vontade que eu parta, ajude que eu parta dessa vida para outra o mais rápido e sem dor possível. Peça em oração. É assim, porque o Morgan Freeman deixou acontecer de forma natural e ele acabou tendo a vida mais equilibrada, com a família, uma despedida mais honrada, entendeu? Então é bom você refletir a respeito disso. O filme é lindo, mas nesse texto poético da carta deu a entender isso, quando ele fala que ele ali foi enterrado, o que é ilegal. Então percebe que foi isso, ele pediu pro advogado dele, o ajudante dele lá, que você vai ver no filme. Ele até maltratava esse ajudante, então se esse ajudante quisesse fazer alguma coisa contra ele, teria até uma motivação. Mas como ele tem a mulher lá, né, que bonita, que ele acabou reatando com ela, não teria por que o advogado fazer isso, senão ele ia se estrepar. Então ele fez foi cumprir uma ordem. Provavelmente deixou assinado um texto, toda uma carta de sigilo, aquela coisa, de alguma herança para o advogado, aquele negócio pra cumprir aquela ordem absurda ali. Então é por isso que tem que tomar cuidado, porque quanto maior o poder, maior a responsabilidade, né? É um bom filme, espero que vocês assistam, porque esse vale a pena, tá bom? Bom, pessoal, com Deus todo mundo, que eu vou aqui e fui!